Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O dia em Brasília foi marcado por reuniões para discutir a criação de um novo benefício em substituição ao auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro disse que é necessário que haja um limite para o pagamento do benefício e que discute o assunto com a equipe econômica, além do presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para, entre outros assuntos, tratar do pagamento de um novo benefício social aos afetados pela pandemia. Bolsonaro disse que conversaria também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda no começo da semana. Nesta segunda-feira, 9 governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal buscaram o Palácio do Planalto e, através de uma carta, pediram a recriação do auxílio. Eles argumentam que a persistência da pandemia gera múltiplos efeitos sociais e econômicos, demandando medidas compensatórias às famílias atingidas. A economia já está cambaleando, está saindo do sufoco, aquela política do fique em casa, a economia se vê depois. Todo mundo em casa. Muita gente perdeu emprego. Perdeu emprego não, perdeu o ganha-pão dele. Não interessa se tinha carteira ou não tinha. O auxílio emergencial tem um limite. Já se fala, né, possível uma novas parcelas do auxílio emergencial. Retomar ou não o pagamento do auxílio não é uma decisão só do governo federal. Depende também da aprovação dos parlamentares que, desde o ano passado, discutem a recriação ou prorrogação do auxílio. Dezenas de projetos sobre o assunto já tramitam nas duas casas. Apenas em 2021, na Câmara dos Deputados, 70 textos entre projetos e emendas que tratam do auxílio emergencial foram protocolados. 9 deles se referem precisamente à criação ou prorrogação do benefício de R$ 600 pagos durante a pandemia. No Senado, 14 projetos sobre o assunto estão em discussão desde o ano passado. O mais recente deles, e único protocolado em 2021, é de autoria do senador Randolfo Rodrigues. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu pelas redes sociais que, junto ao governo federal e ao Senado, será construída uma política viável para quem mais precisa. Disse que deve ser incluído também um crédito para quem gera empregos. Outros parlamentares também defenderam a recriação do auxílio. O deputado Zé Neto argumentou que o fim do auxílio emergencial afeta a vida de milhares de brasileiros, especialmente os mais humildes. O deputado federal Carlos Veras disse que a pandemia não acabou e o povo ainda precisa de ajuda do governo federal. A segunda secretária da Câmara, a deputada Marília Reis, foi mais longe e criticou o governo federal pelo fim do auxílio. Já o primeiro vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos, disse que, se houver mesmo a renovação do auxílio, uma emenda será apresentada para que os bancários que farão o pagamento sejam vacinados prioritariamente. O auxílio emergencial foi criado no ano passado para garantir renda aos afetados pela pandemia. Ele foi encerrado em janeiro e até o momento não houve prorrogação ou renovação. Desde abril de 2020, 68 milhões de pessoas foram beneficiadas com um pagamento total de 330 bilhões de reais. Na semana passada, Guedes disse que a intenção seria que o benefício se estendesse a cerca de 30 milhões de pessoas que atualmente não recebem nenhum tipo de auxílio social. Várias reuniões foram realizadas aqui em Brasília nesta segunda-feira para discutir a recriação de algum benefício para a população de baixa renda. Até agora, o governo federal não apresentou texto sobre o assunto. Portanto, não há informações oficiais sobre o valor ou o período em que esse novo benefício seria pago. O líder do governo na Câmara explicou que o pagamento deste auxílio depende do que for discutido e aprovado na Comissão Mista de Orçamento, já que é necessário respeitar o teto de gastos. Auxílio emergencial, ampliação do Bolsa Família, atendimento às famílias que precisam de um apoio do governo nesta hora da pandemia, será discutido na Comissão do Orçamento, porque não temos mais orçamento de guerra, não temos mais decreto de calamidade pública e, portanto, os recursos têm que ser encontrados no orçamento, respeitado o teto de gastos.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai colocar em votação amanhã o projeto que cria a autonomia do Banco Central e sinalizou que os líderes da Câmara vão apoiar a proposta do governo. Arthur Lira também prometeu que vai encaminhar nesta terça-feira a reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que o atual ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, será o novo secretário-geral da presidência. Desde o final do ano passado, quando Jorge Oliveira deixou o posto para tomar posse como ministro do Tribunal de Contas da União, a Secretaria-Geral estava sob o comando interino de Pedro César Nunes. O presidente não informou quem será nomeado como novo ministro da Cidadania. E de Jacarepaguá vamos para o Sambódromo do Rio, que se tornou um posto de vacinação drive-thru contra o coronavírus. No fim de semana, a Avenida Marquês de Sapucaí, famosa mundialmente, se transformou em um local de esperança para os idosos que estão sendo imunizados. No último sábado, a Marquês de Sapucaí foi palco de uma alegria diferente ao se tornar um posto de vacinação contra a Covid-19. Por enquanto, apenas os idosos com mais de 90 anos podem ser imunizados e já sonham poder reencontrar os familiares. Vai ser maravilhoso, não tem coisa melhor do que abraçar a família, não é? Que saudade! De acordo com a Prefeitura do Rio, mais de 2.600 idosos foram vacinados em vários pontos da cidade, 1.337 na modalidade drive-thru. Profissionalmente é uma experiência única, né? E como cidadã é uma alegria a gente estar levando esperança para as pessoas, uma vacina que é eficiente, é segura, né? E a gente tem essa esperança por dias melhores. A partir desta segunda-feira, uma nova faixa etária será contemplada: os idosos com 89 anos. A cada dia até sexta-feira, pessoas com 1 ano a menos entram na lista. O sábado que vem será o dia de vacinar quem não pôde ir durante a semana. Segundo o calendário da Prefeitura, até o fim de fevereiro serão vacinados os idosos com 75 anos de idade ou mais. O prefeito de Niterói, Alex Grael, do PDT, sancionou a lei que torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 na cidade. O texto, publicado no Diário Oficial do município, prevê que as penalidades vão de advertência à multa, além de eventual responsabilização civil ou criminal. O valor da multa não foi divulgado. Niterói já recebeu cerca de 20 mil doses do Plano Nacional de Imunização e já vacinou mais de 18 mil profissionais de saúde com 60 anos ou mais e idosos a partir de 90 anos. O trabalhador que se recusar a tomar vacina contra a Covid poderá ser demitido por justa causa. A medida está prevista na orientação divulgada hoje pelo Ministério Público do Trabalho. Mas a orientação é de que, antes da adoção da medida racial, os empregadores tentem negociar com os funcionários. A previsão da justa causa é baseada no entendimento de que a recusa individual e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. E agora vamos falar da vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunizados contra a Covid-19. Nos primeiros 23 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 8 de fevereiro, o Brasil vacinou 3.799.975 pessoas, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil já está na 7ª posição do ranking mundial da vacinação, à frente do México, Alemanha, Itália, França e Rússia. Estamos na torcida para que em breve todo o país esteja imunizado. Segundo o projeto digital Our World in Data, levantamento feito pela Universidade de Oxford, mais de 130 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o mundo. Até agora, os Estados Unidos lideram o ranking de vacinação com pouco mais de 41 milhões de doses. Em seguida vem a China, com 31. Em terceiro, o Reino Unido, que já ultrapassa a marca de 12 milhões. Em quarto lugar, agora vem a Índia, com quase 6 milhões de doses. Fechando o ranking dos 5 mais, Israel, com mais de 5 milhões e meio de doses aplicadas.
E a Organização Mundial da Saúde se posicionou contra um excesso de pessimismo em relação à vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca Oxford. O responsável por questões emergenciais de saúde da organização, Michael Ryan, destacou que, neste momento, o principal objetivo das vacinas é limitar hospitalizações e salvar vidas. O principal trabalho das vacinas agora é reduzir as hospitalizações e óbitos. Até agora, os dados sobre todas as vacinas em todas as situações é que elas estão cumprindo com isso. Podemos precisar de uma segunda ou terceira geração de vacinas para fazer mais. Podemos precisar de vacinas melhores para fazer mais do que apenas parar as mortes e hospitalizações, mas agora temos as ferramentas para parar os dois, tanto pelo controle adequado da doença em nível comunitário, quanto pelo uso de vacinas para proteger os mais vulneráveis e nossos profissionais de saúde de linha de frente. A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, seguiu a mesma linha e reforçou os prós das vacinas desenvolvidas até o momento contra o vírus. Não devemos começar a concluir que a vacina não funciona. O que vimos foram dados de um pequeno estudo. É indicativo, nos mostra que precisamos coletar mais dados, precisamos estudá-la mais. Mas a partir de todas as evidências disponíveis, a vacina da AstraZeneca e todas as outras vacinas que foram aprovadas até agora reduzem a morte, reduzem a hospitalização e reduzem doenças graves. E esse é o nosso objetivo para a primeira parte desta pandemia: reduzir a mortalidade e acabar com todas as mortes evitáveis. As dúvidas sobre a eficácia do imunizante da AstraZeneca em pessoas com mais de 65 anos se multiplicaram nas últimas semanas. No domingo, a África do Sul suspendeu temporariamente seu uso devido ao que chamou de eficácia limitada contra a variante sul-africana do vírus. O imunizante, que ainda não obteve a homologação da OMS, representa a maioria das doses que serão distribuídas pelo sistema COVAX aos países mais desfavorecidos. A vacina da Pfizer se mostrou eficaz na neutralização de 3 variantes do coronavírus. O estudo foi publicado hoje em uma revista científica. Os testes realizados em laboratório com a vacina desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 conseguiram neutralizar 3 variantes do coronavírus. As mutações testadas aparecem na África do Sul e no Reino Unido e têm modificações que apareceram em uma variante brasileira. Os dados já haviam sido divulgados de forma preliminar no início de janeiro, mas só agora foram revisados e validados por outros cientistas. A Nature Medicine faz parte do grupo de publicações mais importantes do mundo. Os cientistas da Pfizer e do setor médico da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, testaram o soro de 20 participantes dos ensaios clínicos da vacina. Eles já haviam recebido as 2 doses do imunizante e já tinham criado anticorpos contra o coronavírus. Depois, os pesquisadores testaram esses soros contra as variantes do vírus. As 3 mutações neutralizadas faziam parte de uma cepa considerada mais transmissível. E daqui a pouco uma notícia que já está preocupando muita gente: o novo aumento dos combustíveis. E ainda, escolas estaduais de São Paulo retomam aulas presenciais com a maioria das escolas abertas. A Petrobras anunciou um novo aumento dos combustíveis. A partir de amanhã, nas refinarias, o litro da gasolina vai subir 8%. O óleo diesel, 6% e o gás de cozinha, 5%. A notícia do aumento no preço da gasolina e do diesel pegou muitos motoristas de surpresa. Vai subir a gasolina? Rapaz. Novamente? Aí vai custar mais caro ainda para mim rodar em São Paulo. Qualquer aumentinho que eles dão já influi, né? Você põe bastante, põe 40, 50 litros. Aumenta 20, 30 centavos, já influi no final do preço, né? Você gasta bastante com combustível? Muito, um tanque por semana. Então qualquer aumento faz diferença? Faz. E como fazer? Tem que pagar, tem que diminuir o tempo que roda de carro? Como que você faz? Tem que pagar, porque a gente precisa do carro. Não tem jeito? Não tem jeito. Começar a semana com uma notícia dessa não é nada animador, né? Nada. Pelo contrário, é uma notícia terrível. O aumento médio da gasolina foi de 17 centavos e do diesel 13 centavos. E a escalada de preços não deve parar por aí. A previsão de uma consultoria especializada é que o reajuste da gasolina chegue a 12% nos próximos dias, com pelo menos mais um aumento.
Acreditamos sim, porque a Petrobras, como está trabalhando com o mercado internacional, ainda existe uma defasagem do preço que ela está cobrando aqui internamente quanto a do mercado internacional. Esse aumento que vai sendo dado a partir de amanhã, dia 9, já não é o total, é uma parte, a outra parte fica para um próximo aumento. E não é só quem tem carro que vai sofrer com a alta da gasolina e do diesel. O reajuste deve causar um efeito dominó, ou seja, aumentos em cadeia. Entre eles, do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Isso porque vários setores da economia dependem diretamente dos combustíveis. Nesse momento, particularmente, eu julgo que não seria adequado a Petrobras, desse ponto de vista estratégico, aumentar os preços, principalmente porque nós já estamos numa recessão bastante grande, uma grande parcela da sociedade brasileira está sem nenhum tipo de renda e esse tipo de elevação dos preços vai impactar severamente no andamento da nossa economia. Na semana passada, inclusive, os caminhoneiros chegaram a declarar greve por causa do preço do diesel, mas a paralisação não se confirmou. Especialista do setor aponta a carga de impostos como um dos principais motivos que encarecem o preço dos combustíveis. A cada litro de gasolina, 44% são de impostos, que incluem o ICMS, CID, PIS e COFINS, sem contar o valor que fica com a Petrobras, o etanol acrescentado à fórmula e o que fica com os distribuidores. No caso do diesel, 23% são de impostos. Isso daí é uma questão que também não está muito diferente de outros setores e outros produtos que nós temos na economia, que todos eles, principalmente produtos de consumo, têm uma carga tributária bastante alta aqui na nossa economia. O governo federal anunciou que enviará ao Congresso um projeto para alterar a cobrança do ICMS dos combustíveis. Atualmente, cada estado cobra um percentual diferente, direto nas bombas de abastecimento. E a proposta prevê que a taxação seja feita por um valor fixo e nas refinarias. Vai ter impacto onde? Vai ter no ICMS e no PIS/COFINS. É essa previsibilidade que nós queremos. Os governadores não terão que abrir qualquer arrecadação. Afinal de contas, quem vai definir um valor fixo de ICMS em cada litro de combustível ou no percentual de cada litro de combustível é a sua respectiva Assembleia Legislativa. Assim como não há interferência nossa na Petrobras, não há nenhuma interferência nossa naquilo que é cobrado pelos senhores governadores. Alguns estados, porém, defendem que a mudança no ICMS dos combustíveis seja tratada na reforma tributária. Uma proposta feita pelos governadores, inclusive, já foi enviada para o Congresso. Mas enquanto espera uma definição sobre o assunto, o melhor para o motorista é encher o tanque enquanto ainda há tempo. Essa semana mesmo já vou abastecer o meu e completar. Porque dói muito no bolso esses aumentos. Parece ser pequeno, mas quando você vai completar o tanque, a facada é grande. Você tem que correr para o ponto. Tem que correr, urgente. A Petrobras anunciou hoje que concluiu as negociações para a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, por quase 9 bilhões de reais para um fundo de investimento de Abu Dhabi. Falta o aval dos órgãos reguladores do setor. Esta foi a primeira das 8 refinarias que a estatal pretende negociar até o final do ano. A autorização para as negociações foi dada no começo de outubro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. O governo deixou de cobrar mais de 240 bilhões de reais em impostos no ano passado. A medida foi tomada para ajudar as pessoas físicas e principalmente jurídicas a enfrentarem a pandemia. Mas assim como o auxílio foi emergencial, essa medida também acabou e as cobranças começaram a chegar. Por isso, entidades que representam a indústria e principalmente o comércio, como a Abracel, dos bares e restaurantes, estão apelando ao governo para que os pagamentos continuem adiados. O preço da cesta básica aumentou no mês de janeiro em 13 das 17 capitais brasileiras analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Diese. A maior alta de 5,82% foi registrada em Florianópolis, seguida por Belo Horizonte com 4,17% e Vitória com 4,05%. E registra queda em 4 capitais nordestinas: Natal, João Pessoa, Aracaju e Fortaleza.
A capital com a cesta básica mais cara do país no mês de janeiro foi em São Paulo. O custo médio dos produtos que compõem a cesta na capital paulista foi estimado em R$ 654,15, alta de 3,59% na comparação com dezembro do ano passado. Em 12 meses, o valor do conjunto de alimentos subiu 26,4% em São Paulo. Com base no preço da cesta básica de São Paulo, o DIEESE estimou que o salário mínimo necessário para suprir as despesas de uma família, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, seria de R$ 5.495,05, o que corresponde a 5 vezes o valor do salário mínimo já reajustado e com preço atual de R$ 1.100. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, após passar o dia em alta. A sessão foi marcada por esperanças de mais estímulo nos Estados Unidos em resposta aos danos econômicos da Covid-19. No Brasil, o foco esteve em discussões sobre mais medidas de auxílio emergencial em meio a persistentes incertezas fiscais. A moeda norte-americana caiu 0,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,373 na venda. 26 mil estudantes fizeram ontem a segunda prova do Enem Digital. A taxa de abstenção foi de 71%. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais considerou que a primeira aplicação do Enem nesse formato foi satisfatória. E o presidente do INEP, Alexandre Lopes, disse que a alta abstenção já era esperada. Em relação ao segundo dia, era esperado esse nível de ausências, dado o que é muito similar ao que ocorreu no primeiro dia do Enem Digital. Tanto no impresso quanto no digital, é normal que no segundo dia menos pessoas façam a prova do que em relação ao primeiro dia. Então, a gente trabalhava com esse número também de ausências. Os candidatos que tiveram problemas para fazer a prova ou tiveram Covid têm até esta sexta-feira para pedir a reaplicação. O presidente do INEP disse também que o Enem 2021 deve acontecer em novembro ou dezembro. Hoje foi dia de volta às aulas nas escolas estaduais de São Paulo. Apesar de muitos professores alguns se revoltaram até, falaram até em greve, não é, na semana passada, mas apesar dessa contrariedade dos professores, o governo paulista autorizou o retorno, que será gradativo. O ensino acontece de forma híbrida, que é uma parte virtual e parte presencial, com rodízio de alunos em sala de aula. Se a cidade é da região que está na fase vermelha ou laranja do plano de flexibilização da quarentena, a liberação é de 35% da quantidade total de alunos. Fase amarela, 70%. E, posteriormente, serão feitas reavaliações para aumentar os percentuais. De acordo com o governo de São Paulo, são 3.300.000 alunos e 5.300 escolas estaduais, sendo que cada unidade pode definir como realizará o rodízio de alunos e suas atividades presenciais e remotas. O mesmo acontece com a carga horária, que poderá ser adaptada para o cumprimento das normas. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, com a reabertura das portas nesta segunda-feira, 7 escolas não retomaram as atividades presenciais devido a casos positivos ou suspeitos de Covid-19. E a pasta irá avaliar uma nova data de retorno dessas unidades, que serão monitoradas após os resultados. Outras 800 instituições de ensino não abriram por estarem em municípios que não autorizaram a volta das atividades presenciais. E 67 continuam fechadas por problemas estruturais. A decisão final a respeito da participação de cada aluno nas atividades cabe às famílias, segundo o governo e as autoridades judiciais do estado, que autorizaram o retorno. Mas a Secretaria Estadual da Educação disse que, chegando à fase em que for obrigatório a presença de alunos, a escola terá que fazer os procedimentos que sempre faz. Se houver abandono, o Conselho Tutelar e as autoridades irão conversar com essas famílias, já que a educação é obrigatória.
E você vai ver daqui a pouco, o governador do Pará está na mira da Polícia Federal por suposta compra irregular de respiradores. E vai ver também crise em Mianmar. Milhares protestam contra golpe de Estado. A Polícia Federal pediu o indiciamento do governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, além de ex-assessores e empresários na compra de 400 respiradores para tratamento de pacientes com Covid. Os gastos somaram aproximadamente 50 milhões de reais. Os equipamentos foram adquiridos sem licitação em caráter emergencial. O governador autorizou a compra dos respiradores por mensagens de WhatsApp enviada pelo representante da empresa SKN. Em nota, o governo do estado disse que o relatório não prova envolvimento do governador em nenhum ato ilegal e ressalta que demonstra uma atuação proativa de quem teve como prioridade a proteção da saúde dos paraenses. A pandemia tem atrasado o diagnóstico de doenças e algumas delas, se não descobertas no início, podem trazer sérias complicações à saúde. Os especialistas alertam sobre a importância de manter a rotina nos exames para assim evitar que doenças como câncer não sejam diagnosticadas tarde demais. Foi por acaso que em 2018 a Ione descobriu um câncer de mama. Passei com o médico e ele foi uma pessoa assim, é um médico humano, tá? Muito parceiro assim das pacientes dele. E ele sentou e conversou comigo. Ele pegou no meu braço, me levou para a sala e falou assim, ó, infelizmente eu tenho que te falar. Na sua mamografia está acusando que provavelmente você tenha um câncer. Depois do diagnóstico, a Ione precisou retirar um quadrante da mama e encarar 8 sessões de quimioterapia. Ainda faltam as sessões de radioterapia, que atrasaram por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu fiquei esperando até anteontem para eles ligarem para mim começar a radioterapia. Tá? Eles atrasaram para ligar, porque eu levei toda a documentação, já estava tudo encaminhado. Por causa da pandemia, cerca de 70 mil brasileiros com câncer podem ter deixado de receber o diagnóstico. Para se ter uma ideia do que isso pode representar no futuro, basta considerar que são previstos 625 mil novos casos de câncer no Brasil até o ano que vem. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Oncoguia apontou que 43% das pessoas em tratamento contra a doença relataram que a rotina de cuidados médicos foi impactada pela pandemia. E isso, segundo especialistas, pode comprometer e muito o tratamento. Isso ocorre com certeza e a gente vê que os casos que têm vindo são casos mais avançados, que não são em casos iniciais. E o que a gente vê é assim, paciente que antigamente se tinha algum sintoma ia procurar já o médico, devido à pandemia ele foi tentando mascarar esse sintoma com remédios, só que a pandemia passou 3, 6, 9, 1 ano e muitas vezes os pacientes que estavam com tumores iniciais ficaram 1 ano com o tumor crescendo. A questão é, se ele está tratando um tumor, esse tumor pode voltar a crescer. Se ele está tratando para o tumor não voltar, ele tem uma chance de voltar. Já a revista médica britânica, a BMJ, apontou que atrasar o tratamento de um câncer por 1 mês pode aumentar o risco de morte entre 6% e 13%. Em tempos de Covid, a recomendação das sociedades médicas é manter a rotina e não interromper o tratamento. E principalmente nos cânceres mais agressivos. No caso específico, vamos supor, no aparelho digestivo, tem alguns tumores que sabes que quando você opera um paciente e vai começar uma quimioterapia, você conseguir começar essa quimioterapia em até 30 dias, a tua chance de cura com seu paciente é maior. Então vamos supor que o paciente operou em março, fevereiro, março, que estava começando a pandemia. E daí esse paciente simplesmente esperou passar a pandemia e demorou 6, 8 meses, a chance de cura dele caiu muito.
Sabemos que quanto mais cedo diagnosticado, maior são as chances de cura. Por isso é importante procurar ajuda médica, se perceber que algo está errado. Eu sempre falo que nós nos conhecemos melhor do que qualquer pessoa. Então, quando você notar que tem algo diferente no seu corpo, você deve procurar ajuda médica, mesmo se você for um paciente jovem. Porque, infelizmente, tem aumentado cada vez mais as taxas de pacientes com câncer em jovens com menos de 40 anos. Então, muitas vezes ele fala assim, não, eu sou jovem, então isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, isso aqui é bobagem. Não. Hoje em dia, você viu algo diferente no seu corpo, você deve procurar ajuda médica. Pelo menos 24 pessoas morreram e 10 foram resgatadas de uma fábrica têxtil ilegal localizada no porão de uma casa em Tanger, no Marrocos. O local ficou inundado devido às fortes chuvas que atingem o país após meses de seca. De acordo com a agência de imprensa oficial MAP, os socorristas retiraram até o momento 24 corpos e 10 sobreviventes, que foram levados para um hospital. Alguns meios de comunicação disseram que as vítimas foram eletrocutadas, mas esta informação não foi confirmada. O Marrocos sofre com chuvas muito intensas após meses de seca. É comum que o aumento súbito de rios, somado a um sistema de evacuação de água bastante precário, provoque inundações com vítimas. No início do ano, várias casas desabaram devido às chuvas em Casablanca, capital econômica do país, e 4 pessoas morreram. Em 2014, 50 pessoas morreram em decorrência de inundações no Marrocos. As fortes chuvas que caíram em Belo Horizonte entre sábado e hoje provocaram vários estragos. O volume era o esperado para todo o mês na capital mineira. Segundo o INMET, em 72 horas choveu 234,6 milímetros na região centro-sul da capital mineira, o que corresponde a 129,3% do esperado. A tempestade causou inundações e estragos. Uma das ocorrências mais graves foi o desabamento de um prédio de 4 andares em construção neste domingo, no aglomerado da Serra. A estrutura atingiu outros 3 imóveis. Todos foram interditados pela Defesa Civil. Ninguém se feriu. Mais de 130 pedidos de vistorias em imóveis de Belo Horizonte foram feitos entre sábado e hoje. A força da água destruiu parte do asfalto da Avenida Tereza Cristina, um dos principais acessos à região oeste da capital de Minas Gerais. E veja a seguir os ensinamentos do missionário R.R. Soares. Agora a gente desacelera um pouco porque chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Salmos, capítulo 84, versículos 4 e 5. Vamos à leitura do versículo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Quem habita na casa de Deus, na palavra de Deus, casa de Deus não é o templo feito de tijolo, de outro material, não. É a palavra, você habita, você não faz uma visita ocasional, você está sempre meditando a palavra, procurando a palavra e sendo abençoado. Aí você vai ser bem sucedido, como hoje vamos orar e Deus vai abençoar você. Aí ele diz assim, louvar-te-ão continuamente, falando para Deus. As pessoas que habitam na casa de Deus vão louvá-lo completamente. Então Deus quer deixar você habitar lá. Continuamos na leitura dos versículos. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Oh, glória a Deus, eu sou forte. Não, a força minha é muito maior do que essa força física. Se eu sou um campeão, vamos dizer, de vale tudo, espiritualmente eu sou muito maior porque a minha força está em Deus. E chegou o momento da pergunta para o missionário responder. A Luciana Roberta, ela conta da Bahia, ela pergunta se o crente pode ser sócio de um ímpio. Não, eu falei até no final de semana, esse caso aí está lá na palavra de Deus, que não entrar em sociedade com o infiel. A pessoa não crê no Pai, eu creio. Quer dizer, ele impede que a bênção chegue e eu estou buscando a bênção ali. E a palavra diz isso. Onde está isso, missionário?
É 1 Coríntios 2, tudo é capítulo 6. Eu acho que essa aqui está no capítulo 6. É depois do livro dos Atos, vem Romanos, eu já estou em Romanos, aí você vai em 1 Coríntios 6, se não, acho que é 2 Coríntios, deixa eu lá no 2 Coríntios, se não for eu volto aqui para a primeira, eu vou deixar até meu dedo aqui na primeira para marcar, para poder não perder. Essas Bíblias assim, nova, eu já estou no 6 também aqui, ele diz, é isso mesmo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e a comunhão tem que comunhão tem a luz com as trevas, e que concorde acordo há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Ainda fala mais, e que consenso tem o templo de Deus, que o cristão é o templo de Deus, com os ídolos, que quem tem e adora não é templo de Deus. Porque Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, serei o seu Deus, e serão meu povo. Acompanhe a mensagem final do missionário na live de hoje. Bem-aventurado o homem que já foi está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Você sabe que a gente na vida tem caminhos tortos, mas quando nós chegamos diante de Deus, eles são aplanados pela palavra do Senhor. E olha o versículo 5 e diz assim, olha, é o 6, melhor dizendo, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Esse Baca era um vale árido que quem ia para Jerusalém tinha que passar por ele. Mas Deus mesmo num deserto árido, ele produz alguma coisa. Lá tinha umas plantas que choravam e bálsamo, quer dizer, elas exalavam bálsamo. Mesmo aquela aridez do deserto ali, o cara passando por aquele vale, sentia aquele prazer gostoso e gostava de lá. Olha, Deus faz comigo, com você. Você está passando por um vale, ele tem umas choradeiras aí que vão chorar para você, o bálsamo, para você entender, através da palavra, de um cântico, de um testemunho, que ele está com você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.